graça e paz também. Nossa esperança é ver-te em breve e te adorar, Senhor, para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, grande é o teu nome, Senhor nosso Deus, por isso nós te adoramos em espírito e em verdade. Se presente neste momento, nesse santo lugar, que o seu nome seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Continuando então o louvor dessa manhã, em pé vamos cantar o hino 261, Fé à Vitória. De Jesus, Senhor, cristãos ao despertar da noite já as trevas vêm depressa batalhar e contra os inimigos vis sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é que a todos traz a paz. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com o poder que vem do Salvador. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Chegou às nossas mãos um pedido de oração por Irene, que corre o risco de morte com problemas nos rins. Vamos orar com fé para esta pessoa, Irene. Vamos nos ajoelhar. Senhor nosso Deus, reconhecemos que somos pecadores, ó Pai, e pedimos perdão, Senhor Deus, pelo nosso pecado. Pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus lá na cruz, Pai, nós te pedimos perdão. Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus, recebe, Senhor Deus, os nossos louvores, ó Pai, a nossa adoração ao Senhor, Pai, que embora, Senhor Deus, seja falha, Senhor Deus, nós oferecemos de todo o coração, Senhor. Ó Pai querido, esse dia maravilhoso, Senhor Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Trabalha em nosso coração, Senhor Deus. Liberta-nos do mal, Pai. E oferece, Senhor Deus, a cada um dos que estão aqui, Senhor Deus, a Tua consolação, a Tua paz, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, por essa senhora, Pai, a dona Irene, Senhor Deus, que está com problemas, Senhor Deus, nos rins, ó Pai. O Senhor, Pai, pode curá-la se for da Tua vontade, Senhor. E nós, com fé, Pai, cremos que o Senhor pode fazer isso, Pai. Cada um de nós, Senhor Deus, tem os seus problemas, Senhor Deus. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, Senhor Deus. Todos aqui temos as nossas dificuldades, ó Pai. E nós colocamos, Senhor, diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, com todas essas dificuldades, Pai. Que haja um escape, Senhor Deus. Que a Tua presença, Senhor Deus, possa nos dar discernimento para escolhermos as melhores opções, ó Pai. E aquilo, Senhor Deus, que nós não podemos fazer, Senhor Deus, que o Senhor possa realizá-lo da melhor maneira. Olha, Senhor Deus, por todos que estão aqui, Senhor Deus. Pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos, Senhor Deus. E pelos senhores e senhoras, ó Pai. Pai querido, olha também pelo nosso pregador, Senhor Deus. Hoje é um dia especial, Pai, onde comemoramos o dia do Espírito de Profecia, Pai. Palavras que vêm do Senhor para nos orientarmos, Senhor Deus, nesses dias. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem estado conosco e tem escrito para cada um de nós, Senhor Deus, as Suas palavras, Senhor Deus, para não nos deixar, Senhor Deus, ao alento, mas existe um caminho, Senhor Deus. Existe um caminho, Senhor Deus, para que possamos alcançar, Senhor Deus, o Teu reino. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Ele é a fonte de todas as coisas, a fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da paz, Senhor Deus. E é através dele, Senhor Deus, que nós conseguimos chegar até o Senhor. Abençoa todas as famílias. Fica conosco. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca o sabor, mas também é correção. É sublime instrução a nós. Vem do céu a palavra do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Quantos de vocês já receberam um bom dia hoje de manhã, mesmo com aquela chuva? Você, receberam?
eu fiquei assim, meditando. Um abraço, olha, um abraço, que bom, né? Que ótimo. Irmãos, sabe o que pensei? Quando acordei, havia um cantor da madrugada fazendo uma serenata. Já sabem quem é, né? É o Sabiá, né? Chovendo, e quem sabe ele lá com as costinhas na chuva, né? E ele lá cantando tranquilamente, né? Alguns até detestam o coitado do passarinho, né? Saiu até uma reportagem sobre isso, né? Mas ele está cantando. Cantando e cantando, e não interessa, né? Ele levanta, não sei, não levanta, mas ele acorda, quem sabe, 4 horas da manhã, antes um pouquinho, está cantando, né? Eu notei, desde os tempos, há muitos anos atrás, a gente vem notando que quando a moreira floresce, o sabiá começa a cantar. Ele pia apenas antes, depois então ele começa a cantar, né? Queridos irmãos, agora mesmo a palavra, você depois deixa para depois, irmão Daniel. Tá? Nós acabamos de cantar agora mesmo, né, que a palavra do Senhor é como mel. O que ela tem sido na sua vida, durante toda a sua vida, o que a palavra de Deus, a Bíblia, né, tem sido para você na sua vida? Tem sido um guia seguro? Tem sido como um barco no meio da tempestade? Como ela tem sido? O que se tem feito da palavra de Deus? Um guia seguro, né? Eu agradeço a Deus, irmãos, um dia nós estávamos colhendo algodão. Eu era tão pequeno, eu sou pequeno, mas eu era mais pequeno ainda. Era mais pequeno ainda, né? Estava no meio do algodão, branquinho, tudo, e eu estava ajudando meu pai a colher algodão. E chegou um homem, né, um comportor, quem sabe não sabia o que era, chegou com uma coleção da Casa Publicadora Brasileira, e eu estava aí no meu 3º ano, né? Isso no meu 3º ano primário, e assim, lendo tudo o que aparecia na minha mão, placas e aquela gostosura de ler, aprender a ler, né? E apareceu aquele homem vendendo ali. E o meu pai comprou. E o homem disse, ó, vem uma Bíblia junto. E eu empolgado. Irmãos, para mim, aquele tempo que aquele homem passou para fazer a entrega, demorou séculos. Porque eu estava faminto, com a vontade de ler aqueles livros, especialmente a Bíblia. Foi a primeira Bíblia. Eu ainda tenho na minha casa, uma Bíblia católica, tenho lá em casa, tem aí os 5 livros apócrifos, está lá, eu li muito ele, tenho lido muito ele, né? Tem tirado muitas coisas para nossas vidas, né? Muito importante. E depois, muito tempo depois, vim conhecer a Igreja Adventista, né? Temos feito da palavra de Deus o nosso desejum, né? Nosso desejum tem sido, na nossa casa, uma bênção a palavra de Deus. A leitura de hoje, de madrugada, de manhã, foi o Salmo 100. Se vocês olharem na lição da Escola Sabatina, na capa, está ali, né? Um salmo de ação de graças. Especialmente parecia que o sabiá estava lá cantando um salmo de ação de graças ao Senhor, né? Nós não entendíamos a sua linguagem, mas ele estava cantando, né? Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez para povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Eu imagino como seria a música desse salmo, desse canto, né?
como seria a música desse canto. Eu quero agradecer também, nesse momento, antes de entrarmos no nosso tema, os nossos queridos amigos visitantes, e os nossos queridos irmãos, que sábado após sábado entram por essas portas, cantando e louvando hinos ao Senhor. Né? Quero agradecer a minhas filhas que estão hoje aqui, só falta uma. Eu tenho 3, mas a maioria estão aqui. Meu neto, minha esposa, meus queridos. E você que não viajou, né? Está aqui. Você que não ficou no congestionamento, né? Eu fico com dó dos nossos queridos amigos e amigos também, irmãos, que ficaram presos no congestionamento aí. Ficam amarrados naquele sol terrível e diz que vão viajar, né? Terrível, né? Mas hoje nós queremos... O pastor, a semana passada, falou o que eu devia falar hoje, né? Mas ele fez uma introdução muito importante. Ele falou de um dos sinais que nós temos na igreja adventista. Para mim, um dos grandes sinais é o sábado. Nós temos a marca do Senhor. Aprendemos aqui na palavra de Deus que o único sinal de Deus entre os homens é o sábado, porque mostra Deus como Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que nele há. E ele mostrou que ainda como os antigos profetas, eu estou apenas recordando alguma coisa, que nós temos na igreja adventista do 7º dia, moderno, nós temos o dom da profecia. Né? Assim como Deus mostrou no passado o que os profetas deviam escrever aquilo que profetizavam, Deus mostrou também no presente o que Deus tem em especial para o seu povo que vive nos últimos dias, o povo do advento. Deus tem demonstrado através de, quem sabe, pequenos profetas como Eliseu, tirando lá do arado, tirando de trás de um arado, conduzindo animais, arando a terra, tirou para as suas profecias, para mostrar ao povo o que ele tem para o seu povo. Tem mostrado para muitos homens e mulheres, pequenos e grandes, alguns como Zacarias, pai de João Batista, alguns como Maria, mãe de Jesus, né, com uma grande missão de levar a Bíblia para o próprio Salvador do mundo, uma missão grandiosa. Deus tem conduzido grandes homens e mulheres, como transformado a vida de Pedro num grande pastor da igreja. Transformado um grande estadista, um homem culto como Paulo, num grande evangelista aos gentios e um profeta para os nossos dias. Ele fez grandes profecias. E o pastor nos tem provado, essa semana passada, as grandes profecias para os nossos dias. Um complemento, não um complemento, mas a luz menor ligando, mostrando para a luz maior. Não foi fácil eu aceitar algumas coisas do livro do Espírito de Profecia. Nós temos aqui, irmãos, a profecia quanto a este evento. Apocalipse 19. O verso 9 ao verso 10. E disse o anjo para João: escreve. O anjo ditou muitas profecias para João, mas também deu uma ordem específica para ele: escreve. Porque o que nós escrevemos, ele fica gravado em algum lugar. Mesmo que a pessoa morra ou se acabe alguma coisa, as coisas estão escritas. Ele diz assim: escreve,
bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Queridos irmãos, hoje nós estamos comemorando o dia do Espírito de profecia. 16 de novembro de 2013. Muitas pessoas não têm valorizado o tesouro que esta igreja tem. Às vezes, ele fica ali, naquele armário, muita gente passa para lá, passa para cá, e não vê o valor que nós temos, que esta igreja possui, que é o Espírito de profecia. Eu tenho aqui considero um pouco de... Eu ganhei de presente isso aqui. Depois o Daniel vai colocar lá, né? Eu tenho isso aqui, que eu considero, essas palavras, que uma pessoa estudada no 3º ano primário, por mais sábia que ela seja, segundo o mundo, ela jamais poderia escrever umas coisas tão bonitas como essas. Nada temos a temer ou a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Uma pessoa do 3º ano primário, mas que se colocou nas mãos de Deus para ser um instrumento especial nas mãos de Deus, para um tempo certo, num momento certo, e se colocou nas mãos de Deus. Nós colocamos aqui na nossa frente hoje, né, uma parte do Espírito de profecia. Irmãos, quando eu quero saber alguma coisa, uma luz, na luz maior, mas uma luz menor a respeito disso aí, de alguma coisa, eu quero saber, vamos supor assim, do dilúvio, né? Dilúvio. Nós vamos lá em Patriarcas e Profetas, e o nosso irmão aqui vai ler alguma coisa sobre, vamos supor assim, sabemos aqui pela palavra de Deus, é claro, que o dilúvio acabou com tudo. Ficou apenas 8 pessoas dentro da arca. E quando secou as águas do dilúvio, não é? Se morreram todas as pessoas, os animais, especialmente os animais em terra seca, porque os peixes, alguns aquáticos, não morreram, né? Como é que Noé saiu da arca? E havia o quê? Suponhamos assim, se Deus não intervisse, o que teria acontecido? Quando ele saiu da arca, ele ia encontrar o quê? Cadáveres, e cadáveres, e cadáveres, não é mesmo? E o cheiro de cadáveres, o que é? Uma contaminação terrível. Leia para mim, faz favor. A superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos mortos de homens e animais. O Senhor não permitiria que estes ficassem a decompor-se e a contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério. Um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando mesmo em alguns casos os cumes das montanhas e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Irmãos, alguém como eu e você, se não fosse inspirado pelo Espírito Santo, poderiam trazer esta luz?
somente uma pessoa usada pelo Espírito Santo poderão, com palavras simples, eficazes e verdadeiras, falar tais palavras. Porque pode colocar os maiores escritores de todos os tempos, escrito pela mão do homem, pela vontade do homem, escrevem coisas desconexas. Porque, em cumprimento da palavra de Deus, o Senhor revelou à sua serva o que ela devia escrever. Escrever para os nossos dias, para a nossa mente, quem sabe pequena. Uma mente que às vezes só pensa nas coisas materiais, mas Deus pensou. Imagine só, cheios de corpos, vocês viram o que um tsunami faz. Nós agora, essa semana, ouvimos de um terrível furacão nas Filipinas. Mesmo com toda a tecnologia humana, os homens não estão conseguindo sepultar as pessoas. Na beira da rua, aos lados, as pessoas não estão conseguindo andar na rua de tanto cheiro, mau cheiro de cadáveres por ali que as pessoas não estão conseguindo. Imagine um dilúvio que matou a população mundial da época inteira, ali, cadáveres por todos os lados de homens e animais. E o Senhor, através da sua serva, nos revelou para mim hoje, para você hoje, o quê? Uma luz sobre isso. Deus, antes de Noé sair da arca, mandou um vento terrível e homens, cadáveres, animais foram soterrados para que Noé, ao sair da arca, pudesse cultivar a nova terra que ele estava adentrando. Queridos irmãos, quando nós olhamos para algumas palavras que nós precisamos entender um pouquinho melhor, né? Quando eu vejo o livro Caminho a Cristo. Esse livro é apenas um livreto aqui agora, mas ele tem ali encadernado, né? Nós temos aqui Testemunhos Seletos 1, 2, 3, temos Mensagens Escolhidas, Beneficência Social, Serviço Cristão, Mensagem aos Jovens, Vida e Ensinos, o Lar Adventista, que é uma obra especial para pessoas que vão formar o seu lar. Muitas pessoas, quando vão formar o seu lar, pensam em mobiliar a casa, deixar ela bonita, para que quando as pessoas entrem, vejam uma maravilha. Ou alguns pensam em tirar aplausos do vizinho, fazer uma grande coisa. Aqui existe um livro, irmãos. A coisa mais importante é o amor de um para com o outro. E não é o amor às coisas bonitas, passageiras. Às vezes, num casamento, irmãos, nós vemos uma exposição de modas. Engrandecendo o mundo e as coisas que nela são. Aqui nesse livro, nós temos orientações especiais para as pessoas que querem feliz e convidar a Cristo para morar junto com eles. Nós, num tempo em que o divórcio está permeando a maioria dos casamentos, e as pessoas colocam, às vezes, dizemos assim, uma maneira de escape, uma válvula de escape, ou uma desculpa. Temos aqui orientações seguras de uma pessoa que foi usada por Deus para escrever tantas coisas boas. Que, infelizmente, nós olhamos mais para fábulas. Hoje não damos muito valor a muitas fábulas, mas as fábulas viraram novelas. As fábulas viraram coisas modernas. O inimigo tem muitas maneiras de deixar as pessoas assim, sem valorizar aquilo que é correto. Quando a Valdenice vai ler um trechinho, para vermos as palavras com que a pessoa escreve. O timbre
do que a senhora Ellen White escreveu essas palavras. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos. Mas pela desobediência, as faculdades se lhe perverteram e o egoísmo substituiu o amor. Fez-se cativo de Satanás, e assim teria permanecido para sempre, se Deus não tivesse intervindo de modo especial. Era desígnio do tentador frustrar o plano divino quanto à criação do homem, e encher a terra de miséria e desolação, e todo este mal ele apontava como consequência da criação do homem por Deus. Irmãos, era desígnio de Deus que o homem fosse sempre puro, de uma maneira especial. E as palavras com que ela coloca, nós não somos capazes, por pessoas que mais de intelecto mundano não conseguem ver o timbre com que ela escreve as palavras também, né? Por isso que eu copiei isso aqui, mandei alguém copiar, né? Eu não consigo, certo, entender se a minha fé, se ela for uma fé diferente. Como é que eu vou, irmãos, olhar para o futuro se eu não sei como Deus tem dirigido o nosso povo no passado? Como eu vou perceber no futuro que se Deus fez uma nova terra, se eu não olhar para o profeta Isaías? De que maneira que eu vou ver se Deus vai nos livrar de todos os perigos futuros, de uma, quem sabe, situação futura, que muita gente olha para o futuro e não consegue enxergar nada, se não olhar através da profecia? Irmãos, como eu posso me consolar se eu sei que o mundo pode tornar-se um inferno de fogo através das bombas atômicas, né? Que eu não sei o que vai acontecer, se acaso eu não sei como Deus tem dirigido o seu povo no passado? Deus tem guiado o seu povo no passado e agora guiará no futuro, com certeza. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos tem guiado no passado. Eu fico olhando quando vejo, né? Eu quero saber alguma coisa sobre o que aconteceu no ano 70. Quando Jesus profetizou, quando as pessoas que estivessem nos eirados não descessem, não viessem para dentro de casa. Quando Jesus mandou que os cristãos saíssem de Jerusalém. Aonde que eu vou, Sebastião? Né? Aonde que eu vou? O Sebastião vai ler uma parte do grande conflito dos séculos. E vamos ver o que nós temos aqui. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito as achou desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que Deus lhes havia entregue em suas mãos. Pois engenho algum, ainda que poderoso, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas almeias. Almeias é um tipo de janelas que ficava na muralha, né? Tanto a cidade como o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. Jeremias 26, 18 é a profecia, né? No cerco, o morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais vendidos, arrastados a Roma, para abrilhantar a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros, ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Muito bem, um relato, nós como adventistas do sétimo dia, conhecemos muito bem como foi, o que aconteceu, não é? E é claro que a Bíblia não relatou tudo, apenas ela disse uma profecia que Jesus disse, não é? E nós conhecemos o que aconteceu em nossos dias, através do Espírito de Profecia. Eu conheci um homem, tive o privilégio de conhecer um homem, e o pastor Paulo Rojaime, na quarta-feira, na Semana da Colheita, ele falou aqui de um homem.
eu quero que você me empreste o seu livro, né? Esse aqui. Conheceu, e eu conheci esse homem. Conheci esse homem. Ele era um homem culto, conhecedor da palavra de Deus, um homem muito inteligente. Na religião dele, ele fazia parte de uma igreja evangélica chamada Congregação Cristã do Brasil. Ele nunca pegava um folheto sequer de outra religião. Ele nunca pegou, assim, sempre era um homem muito culto, muito respeitado. Ele era muito respeitado pelo conhecimento que ele tinha. Ele tinha muita facilidade em pegar a Bíblia e estudar um livro inteiro da Bíblia e decorar todo ele. Esse homem era muito respeitado por isso e por muitas coisas ele levava uma vida muito perfeita, muito cristã. Quando o pastor mencionou, eu fiquei pensando, é o mesmo homem. Alguém, por uma casualidade, deu-lhe um livro desses aqui. Vocês podem achar que é muito grosso esse livro, né? Muito grande, pesado, né? Esse livro foi parar nas mãos deles, nós não sabemos por quê, como. Quer dizer, agora nós sabemos o porquê. Mas foi parar na mão desse homem. Não sei como que ele pegou esse livro, mas ele pegou. Porque Deus tinha um propósito para a vida desse homem. E ele leu esse livro inteiro. Terminado de ler o livro, ele chegou na sua igreja, uma enorme de uma igreja, pediu licença para os seus irmãos e disse assim: eu agradeço o amor que vocês têm por mim, agradeço o respeito, mas eu de hoje em diante não pertenço mais a esta igreja. Esse homem foi frequentar uma igreja desse tamanhozinho, em vista da dele. Porque esse livro, as palavras desse livro, o convenceram que aqui estava o sinal de Deus. Aqui estava uma pura verdade que ele passava nas escrituras do Velho Testamento e não compreendia nenhuma das coisas dela. Ao ler esse livro, um homem inteligente, sábio, nenhum estudo bíblico foi dado para aquele homem. Mas ele foi procurar a igreja por causa da leitura desse livrinho pequenininho. Né? Se ele não fosse um livro inspirado, não tinha levado a luz maior. A luz menor conduzindo alguém à luz maior. Aí ele compreendeu a verdade do sábado, compreendeu a verdade sobre a beneficência social, compreendeu as verdades sobre a saúde, sobre a alimentação saudável que nós temos. Graças a Deus, nós vivemos 7, 8 anos a mais de que muita gente, porque nós temos um regime alimentar perfeitamente inspirado. Nós temos, no tempo que foi escrito esses livros, ninguém dava valor ao ar puro, à água, à boa alimentação, mas através desses escritos nós podemos entender que ao terceiro ano uma pessoa não poderia escrever se não fosse inspirada pelo Espírito Santo uma maneira tão correta, uma vida tão saudável, da maneira que hoje o povo adventista do sétimo dia tem. Esse homem, para você ter uma ideia, foi ampliado os seus conhecimentos. Ele tinha a maestria, ele era um homem sem estudar, ele estudou a bona apenas, mas sem estudar a música, ele conseguia ser maestro por conta própria. Ele chegava na frente e pegava o livro de Daniel, irmãos. Ele pegava o livro de Daniel inteiro. Não era apenas um capítulo, não era apenas um verso bíblico, não era apenas uma parte, mas ele pegava ele inteiro e dizia para os irmãos, seguem o livro aí. E ele aqui
na frente, sem olhar para a Bíblia, ele falava verso por verso, ponto, vírgula, exclamação, interrogação, perfeitamente. Ele conseguiu gravar. Ele deu um prazo para a igreja. Olha, eu vou decorar o livro de Apocalipse. Aí quando ele estava no capítulo 21, a igreja disse, não, o senhor tem que falar inteiro o Apocalipse. E ele falava o Apocalipse inteiro. Sabe qual era o segredo desse homem? Um dia eu tive o privilégio de almoçar na casa dele. Ele disse assim, irmão, eu acordo, eu durmo cedo. Acordo também bem cedo. 4 horas, a madrugada do sabiá, praticamente, ele estava fazendo o seu ano bíblico. Olha que ele conhecia a Bíblia toda, praticamente. Mas ele estava fazendo o seu ano bíblico. Depois ele estudava a lição da escola sabatina. Aí mais ou menos 5 horas, ele pegava a memorização. Ele chamava assim. Ele pegava, lia um capítulo inteiro e depois fechava a Bíblia e começava a memorizar. Verso por verso, palavra por palavra, e aquilo ficava. E ele me disse assim, irmão, Deus nos capacitou de uma maneira tão importante, como a Valdenice leu ali, que era necessário. Deus tinha criado o homem para que ele fosse perfeito. Né? Mas o homem escolheu pecar. E aí Satanás se regozija de ver as pessoas fracas como são. Não conseguem fazer nada praticamente de bom. Não é? E ele diz assim, nós fomos dotados com uma mente tão perfeita que se nós gravamos tudo que nós quisermos, se nós colocarmos a mente ao serviço de Deus. Ele era um homem assim, admirável. Algumas coisas, quando entrei na igreja, especialmente a circuncisão, que eu tinha um pouco de dúvida, eu cheguei, irmão, vocês querem saber o nome dele, né? Por isso que eu estou protelando um pouquinho. Ele falou, irmão, se tem uma coisa na minha vida que eu não gosto muito, foi o nome que me deram. Foi o nome que me deram. E eu calculo que a mãe, quando vê uma criança, né? No passado era assim, uma criança bonita, ela dizia, olha que mimo de criança. E eu acho que a mãe dele achou tão bonito e colocou o nome dele Oquimimo. Colocaram o nome dele de Oquimimo. E ele falava, irmão, eu não sei, mas eu não gosto do meu nome, né? Devia ser um outro nome. Por que colocaram Oquimimo? Mas ele sempre tinha esse nome. Então, irmãos, esse homem era conhecido. Irmãos, as pessoas da anti-igreja dele ligavam para ele, escreviam cartas. Ele me mostrou montes de cartas que as pessoas escreviam para ele. A sobrinha dele, ele me deu uma carta para me ler, e a sobrinha dele escreveu assim, tio, eu sou de uma outra igreja, mas eu sinto orgulho de ter na minha família um homem abençoado que nem o senhor. Porque era um homem que se entregou. Irmãos, ele foi convertido, não foi por um pregador, não foi por um pastor, um evangelista, não foi por um irmão simples. Ele leu apenas o Grande Conflito. Isso aí, irmãos, eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo porque eu, pessoalmente, eu tive contatos e conversei com esse homem muitas vezes. E ele lia o Espírito de Profecia, ele lia inteiro o Espírito de Profecia, irmãos, ele pegava esses livros todos, ele tinha por costume pegar cada livro, Mordomia Cristã, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Primeiros Escritos, Evangelismo, ele devorava todos esses livros, ele tinha como um prazer, como um hobby para ele ler tudo isso aí. Ele disse, isso aí me trouxe a verdade presente, a eu pertencer a um povo que guarda os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Ele acreditava piamente que o Espírito de Profecia estava na igreja adventista do sétimo dia como um sinal, como o sábado do Senhor. E
Eu e você hoje temos uma riqueza que muitas pessoas ainda às vezes não tiram desses tesouros a preciosidade que deviam tirar. Muita gente, irmãos, esquece que nós fomos dotados, graças a Deus, num tempo de apostasia, num tempo em que as pessoas não valorizam a palavra de Deus, porque a luz menor valoriza maior a palavra de Deus. Quando eu estudo o Espírito de Profecia, eu estou valorizando mais a palavra de Deus. Eu tenho mais sede de ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Muita gente, irmãos, estão perdendo, como foi dito nesse livro. Estão perdendo o fio da meada. Valorizam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Irmãos, eu quero que o Daniel retrate lá um pouquinho. Queremos ver o que a serva de Deus falou para todos nós. Não sei se os irmãos estão conseguindo ler aí, não é? As experiências vivenciadas pelos pioneiros despertam em nós o espírito de missão. Foi o que ela escreveu. Em Mensagens Escolhidas, e está também em Testemunhos Seletos 3. Nelas, comprovamos a maneira como Deus conduz a história da sua igreja. Dessa forma, podemos estar seguros de que, ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos do nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus, quando vejo o que Deus tem executado. Encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. É o que ela sempre dizia. A liderança de Cristo na sua igreja. Ele nunca deixou a sua igreja perecer. Deu sempre informações do que ela devia ser. Nada temos a recear ou a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Porque se eu e você esquecermos do passado, o que é o passado? Toda a Bíblia, todos os profetas, tudo o que foi feito no passado, a maneira como Deus tem guiado e conduzido. Profeta Oséias, profeta Daniel, profeta Miqueias, todos eles Deus tem conduzido de uma maneira especial, para um tempo deles especial. E Deus tem conduzido esta igreja. Nasceu de um punhado de homens e mulheres pobretões, sem dinheiro, sem nada. Hoje nós somos uma das maiores organizações do mundo. Das 230 países conhecidos pelas Nações Unidas, 206 países adventistas do sétimo a mensagem adventista está penetrada. Por causa, o quê? Que Deus tem dirigido a sua igreja. Deus tem dirigido no passado, e dirige no presente, e dirigirá no futuro. Eu não tenho dúvida, irmãos, de maneira nenhuma. Eu nasci nessa igreja há 36 anos, ou um pouquinho mais, né? E não tenho dúvida nenhuma de que ao ler o Espírito de Profecia, ao ler a palavra de Deus, Deus tem obrado poderosamente nessa igreja. Deus tem poder. Um dia, um pioneiro, não da nossa igreja no passado, mas eu chamo um pioneiro, uma pessoa bem antiga na igreja, alguém chegou nele e disse assim para ele, olha, um evangélico, disse, olha, quando o pastor Rabelo morrer, a igreja adventista vai falir. E ele disse, você está muito enganado. Porque quando o pastor Rabelo falecer, virão outros, e outros, e outros. Jamais Deus deixou a sua igreja. E nós vemos aí o grande poder dos nossos grandes homens pregadores. Vem aí um pastor Bulhão falando um castelhano e vem impressiona a maioria dos habitantes do mundo todo. Eu tenho o meu patrão, é um homem da Congregação Cristã do Brasil, que não pega literatura, como eu contei para os irmãos.
E um dia eu fiquei pensando, que presente que eu vou dar para ele. E eu fui na casa aberta e ficava lá andando, o que eu vou dar para ele, né? Tanta coisa que nós temos que dar. E aí, numa banca, eu achei um CD do pastor Bulhão, com o Arautos do Rei cantando e palestras do pastor Bulhão. Eu disse, vou levar. Cheguei na casa dele e disse assim, olha, eu trouxe alguma coisa para você, me lembrei de você. E está aqui. Não sei se você vai pegar, vai gostar ou não. Ele disse, mas é para mim? Como assim para mim? Eu disse, não, é um presente para você. E ele ficou feliz. Ele disse, é a coisa mais bonita que você me deu. Você não sabe o quanto eu gosto deste pastor. Das palestras que esse homem disse. Então, irmãos, morreu um, surgem outros. Deus, através do Espírito Santo, tem obrado na sua igreja desde os tempos da antiguidade. Nunca deixou a sua igreja e sempre dirigirá a sua igreja no futuro. Irmãos, qual foi a minha surpresa? Que um colega dele, da religião dele, catou o CD e saiu correndo. Agora eu vou ouvir agora. Subiu lá e foi ouvir as palestras do Rabino. Irmãos, eu fico assim pensando, né? Nada temos a recear quanto ao futuro. A menos que nos esqueçamos da maneira que o Senhor nos tem dirigido no passado. Moisés, Josué, Caleb e uma porção, milhares de pessoas no passado. Tem dirigido uma igreja que nasceu com poucos homens e mulheres. Tem formado casas publicadoras em todo o mundo. Tem levado esses livros para todos os cantos da terra. E a mensagem do advento, da breve volta de Jesus, está estampada em quase todas as páginas do Espírito de Profecia. E queiramos ou não queiramos, a mensagem está aí em mais ou menos, né, de quase 800 e poucas línguas e dialetos. E a mensagem do advento está em todos os cantos da terra. Dentro em breve, o evangelho está sendo pregado por todo mundo. E eu e você estamos aqui hoje, não é? Com um propósito. Nós não somos mais um. Eu e você não somos mais um apenas, para ficar sentado no banco. E eu e você somos um resultado de que Deus tem guiado o seu povo e guiará até a volta de Jesus. E nos conduzirá a Canaã celestial. Eu e você somos candidatos ao reino celeste. A menos que nós temos esquecido e deixado para trás tudo. E olhemos só as coisas que estão ao nosso redor. Porque muita gente que deixou de olhar para isso, como o jovem rico, perdeu até o nome. E perdeu a vida eterna. Jesus lhe deu a vida e ele não quis pegar. Quantas pessoas vão se perder porque escolheram o caminho que quiseram andar? Que Deus nos abençoe, que podemos, através da luz menor, valorizarmos e ser conduzidos para a luz maior. Que o Espírito Santo, que inspirou os grandes homens e mulheres no passado, inspirou a serva do Senhor para nos dar essa riqueza que temos hoje, nos dê também a fé que precisamos tanto nesses últimos dias, que tanto tem aí espinhos, cardos e abrolhos. Tem tanto mato sufocando a palavra de Deus, tantos espinhos à beira do caminho, tantas pedras para que a palavra de Deus não frutifique. Começamos um estudo com a pessoa logo desanima, né? Deixamos a palavra plantada, mas os ramos desse mundo têm sufocado e muitas pessoas estão perdendo. Irmãos, o tsunami da vida está encobrindo muitas pessoas, está matando muitos jovens que, se eles lessem
alguns desses livros, né, Mensagem aos Jovens, poderiam ser salvos da grande praga que corrói os nossos dias, que é a droga. Quantos jovens estão morrendo? Quantas pessoas mais velhas estão morrendo por causa disso? Porque estão desprezando as coisas boas da vida que Deus tem nos dado para esses últimos dias. Oxalá eu e você, valorizemos mais a palavra de Deus. Que nós possamos usar dessa riqueza, não para adornos exteriores, mas para adornar a nossa mente, nosso coração, e nós valorizarmos mais o grande sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Que a luz menor nos conduza para a luz maior. Que nós possamos valorizar o grande sacrifício de Jesus. Porque Ele não morreu em vão. Morreu por mim e por você. Que Deus abençoe e nos dê fé para isto. É o nosso sincero desejo. Amém. E como o Gerson falou no final, né, o Jefferson, sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos cantar o hino 262, Minha fé bem segura está. Que a nossa fé, né, seja triunfante, né, para nós um dia chegarmos ali na Canaã celestial. Somente pela fé,
unicamente pela fé poderemos alcançar este lugar em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, que através dos tempos, Senhor, nos tem mostrado a plenitude do seu grande amor. Nos tem mostrado, através do seu Filho Jesus, a vida eterna para todos nós. Nós te agradecemos e te louvamos porque a tua misericórdia e o teu amor dura para sempre. Nos dê um restante de sábado feliz ao teu lado, Senhor nosso Deus, recordando que sempre que tu és o Criador e mantenedor deste universo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, pedimos as tuas bênçãos, Senhor nosso Deus, engrandecemos o teu nome porque a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Minha vida